Chegou no final de 2020, início de 2021, eu tava assim, numa coisa que parecia num buraco. Oi, gente, Paula aqui, pra falar de quê? De poliglotices. Bom, tô de volta, quem é vivo sempre aparece, né? Hoje, eu acho, se eu não me engano, desde que eu postei pela última vez no canal. Não era minha intenção que isso acontecesse, pra falar a verdade, só que, assim, a vida é muito corrida, né? Trabalho, estudo, enfim, a vida corre. Acabou que o canal ficou em segundo plano, até porque também eu já não tava poliglotando tanto como hobby. Então eu meio que ficava sem conteúdo pra postar no canal, né? Na realidade, eu pretendo voltar com o canal sim. A minha ideia é de pelo menos aí postar 2 vídeos por mês, só que a direção do canal vai mudar um pouco, porque assim, o canal é sobre idiomas, né, sobre poliglotices e tal, só que tem que levar em consideração que assim, esse canal, quando eu criei ele, a intenção era que eu mostrasse a minha trajetória, né, o meu cotidiano de pessoa que tem como hobby aprender línguas da forma que ela é. Então assim, eu não iria seguir tendência ou aprender 5 idiomas, só que no final, né, as poliglotices acabaram que elas também são o meu trabalho. Então acaba que é mais poliglotice de trabalho, menos poliglotice de hobby. E imagina se eu ficasse só falando sobre tradução aqui no canal, ia ficar chato, não ia ser um canal só de poliglotice, ia ser um canal só de tradução. Então assim, o que eu decidi aqui, eu vou tentar pelo menos postar uma vez por mês, mas a ideia é postar 2 vídeos por mês, de repente um em cada quinzena, e aí um vídeo seria sobre tradução e o outro seria sobre poliglotice e hobby, de repente resenha de algum material, algum site, algum curso que eu fiz, entendeu? Na realidade eu já tô preparando um outro vídeo pra postar ainda esse mês. Eu vou fazer o que for mais fácil pra mim, né, em termos de conteúdo e tal, e vou liberando conforme eu for conseguindo. Só que a ideia mesmo é postar pelo menos um vídeo por mês. Eu acho que pelo menos um vídeo assim por mês eu consigo, né, arrumar aqui meu cronograma e fazer. Até porque, assim, se passaram 2 anos, então muita coisa mudou, né? Vocês viram que o meu cenário agora tá diferente, porque, nossa, eu saí de casa, né? Eu casei, então mudei de estado, então a Paula de 2 anos atrás não é a Paula de hoje que está fazendo esse vídeo. Mas uma coisa que não muda é que eu continuo trabalhando como tradutora e hoje, dia 2 de agosto, eu estou fazendo 4 anos de carreira na tradução. E aí, para comemorar esse dia, né, eu acho que eu já fiz um vídeo aqui no canal falando um pouquinho sobre como eu comecei na tradução, só que eu resolvi hoje fazer um vídeo só sobre isso e bem detalhado, porque, assim, gente, com o passar dos anos, você vai conhecendo outras pessoas, você vai conhecendo outras histórias e você vê que a trajetória de cada um é uma coisa muito particular, é uma coisa muito única, muito singular. Então, e assim, né, hoje em dia com esse negócio de curso, mentoria, né, que as pessoas vendem nas redes sociais e tal, né, aquela receita de bolo de como tem que ser se você quer ingressar numa determinada área, se você quer trabalhar numa determinada profissão, no fim das contas, esse pessoal pode, né, dar todo o passo a passo, né, toda a receita de como ser um profissional de sucesso daquela área, daquela profissão, mas no fim das contas eu acho que a forma que cada profissional, né, ingressa nessa carreira e trilha esse caminho é uma coisa muito particular, muito individual. E nem sempre começa da melhor forma, né? Geralmente começa fazendo de uma forma meio deselegante e tal. Então, eu vim aqui contar um pouco da minha trajetória, do meu começo na tradução. Bom, assim, eu acho que eu posso dizer que eu me interesso por línguas estrangeiras desde nova. Eu lembro que com 10 anos eu, assim, manifestei a vontade de aprender inglês, só que na minha família, minha mãe sempre falava que fazer aula de idioma é só com 12 anos. E aí, quando eu fiz 12 anos, quando meu irmão fez 12 anos, ela matriculou a gente num curso de inglês. E aí, com 12 anos, eu comecei a aprender inglês. E assim, né, foi minha adolescência aprendendo idiomas. Com 12 anos eu comecei a aprender inglês. Aí eu lembro que com 13, mais ou menos, eu tentei aprender francês e esperanto. E aí depois, com 14, eu conheci o russo, né?
Eu acho que disso deve ter vídeo aqui no canal já. E foi assim, entendeu? Foi minha adolescência, o início da minha fase adulta, aprendendo idiomas, estudando idiomas, gostando de idiomas, né? Com 18 eu comecei a aprender espanhol. E aí foi isso. Volta e meia conhecendo os idiomas, experimentando um pouquinho aqui e ali, dentro das possibilidades, né? Porque quando eu era adolescente, a gente não tinha nem YouTube direito, né? Não tinha Instagram, não tinha smartphone, não tinha nada disso. Então era um mundo diferente, né? Não é que nem hoje, né? Que você tem Duolingo, você vai lá, aprende uma penca de língua no Duolingo e tal. E aí, uma outra coisa. Eu terminei o ensino médio cedo, porque eu pulei o antigo CA, que agora é o atual primeiro ano. Então, quando eu entrei na faculdade, com 16 para 17 anos. Eu entrei na faculdade muito nova. E assim, eu como vários outros adolescentes da época, e acho que até de hoje ainda, eu acho que eu não tinha a real noção do que eu queria pra minha vida, do que eu queria fazer como profissional. Eu lembro que na época eu fiz vestibular pra Direito, né, porque minha mãe é advogada, então acho que um pouquinho por influência não influência direta dela, né, mas aquilo que o povo fala, né? Faz faculdade X, faz faculdade Y, vai prestar concurso, vai trabalhar na área não sei o que, na área não sei o que lá. Então acho que a minha escolha na época foi mais ou menos, foi aí por esse caminho, entendeu? Não, assim, eu acho que eu não tinha o autoconhecimento suficiente para pensar com a minha própria cabeça e fazer, né? E realmente tomar a decisão ali mais acertada em relação à minha vida profissional. Aí, ok, eu entrei na faculdade com 16, 17 anos. E quando eu tinha 20, e aí nessa época, né, entre os 16 até os 20, eu me intensifiquei no hobby de línguas, né, eu acho que eu já até contei aqui num dos vídeos que quando eu tinha 19 e 20 anos, eu era muito ativa no Facebook, aí tinha aquele grupo Poliglotas da Depressão, que também tinha uma página, e aí eu conheci um monte de gente, sabe, me encontrei ali, minha tribo. E aí, naquela época também, um pouquinho antes, eu tinha começado a traduzir letra de música. Tem um site chamado Lyrics Translate, que você pode traduzir letra de música de tudo quanto é idioma, né? E pra quem não sabe, eu acho que eu já contei aqui no canal também, a minha porta de entrada no russo foi a música russa, né? Então, assim, eu também já gostava de tradução desde nova. Eu lembro que quando eu tinha meus 12, 13 anos, né, que eu conheci cantores internacionais, né? Fui apresentada como é que chamava, gente? É aquele programa que a gente usava pra baixar música antigamente. Shareasa, né? Emule, coisa assim. 4Shared, né? O 4Shared, né? E aí eu fui apresentada a esses sites, e fui conhecendo cantores internacionais, né? Pegava a letra de música, tentava aprender e tentava traduzir também. Então, assim, dá pra dizer que eu tenho esse interesse pela tradução desde nova também. Só que até então isso nunca tinha me ocorrido. Quando eu cheguei lá na idade de escolher uma faculdade, não me ocorreu que eu pudesse trabalhar com tradução, com idioma, que eu pudesse fazer faculdade de letras, nada disso. E ninguém também nem me avisou que isso poderia ser uma opção. E aí, ok, com 20 anos, faltando 3 semestres para acabar a faculdade, eu lembro como se fosse hoje, era também um dia em agosto. Eu tava no meu quarto, véspera de voltar ao semestre, eu, assim, me dei conta, assim, sabe? Que quando você tem aquela coisa, aquela tipo, como se quando acende a luz assim na tua cabeça, eu me dei conta de que eu não queria trabalhar com relações internacionais. Eu me dei conta que eu queria ser tradutora. E aí, assim, não foi nada fácil. Eu lembro que eu chorei pra caramba naquela tarde, né? Porque, tipo, caramba, o que eu vou fazer agora da minha vida? Não era isso que eu... Não era assim que eu tinha pensado que a minha vida ia ser. Entendeu? Aquelas coisas assim que passa pela cabeça de alguém quando a pessoa acha que a vida dela tá toda planejada, que tem tudo pra dar certo e vem alguma coisa e vai lá e muda a vida dela toda. Então foi isso que aconteceu. Aí, ok, eu não consegui sair da faculdade, então eu tive que terminar lá os 3 semestres de faculdade. Só que nesse meio tempo, assim, também não fiquei parada, entendeu? Eu entrei em grupos de tradução no Facebook, porque, assim, uma coisa que diziam, né, que se você quisesse saber como é uma profissão, você tem que falar, tem que interagir com profissionais daquela profissão pra você saber e realmente ver se é aquilo que você quer. Como eu sempre fui muito tímida, eu não interagia com os profissionais, né, mas eu ficava lá nos grupos de Facebook, ficava olhando, aprendendo ali, né, as terminologias,
o que aquelas pessoas faziam, o que era necessário para você ingressar naquela profissão, para você trabalhar com aquilo, né? Então eu fiquei assim por anos. E é tanto que eu lembro que em 2013 também, eu lembro como se fosse hoje, eu tava na casa do meu pai e aí eu peguei o computador dele, fui pesquisar curso de tradução, que eu fui pesquisar mesmo, sabe? Eu decidi que eu queria ser tradutora e aí eu comecei a pesquisar tudo. Você tinha que fazer faculdade, você tinha que fazer curso, habilidades, tudo mesmo. E aí eu lembro que eu pesquisei, cheguei até a fazer orçamento de curso, mas na época eu não tinha dinheiro. Eu já trabalhava, mas eu não tinha dinheiro pra ficar fazendo curso. Só que também, assim, não tenho dinheiro, não vou fazer nada. Também não foi assim, né? Aí eu lembro que com o passar dos anos, eu fui aprendendo os lugares que tinham cursos, oficinas, palestras sobre tradução, né, sobre tópicos da área, e quando eu podia, mesmo que fosse pago, eu ia lá e participava. E aí eu lembro que em 2013 eu decidi que eu queria ser tradutora. Em 2014 eu comecei a trabalhar como tradutora por fora, né? Foi que eu lembro até que foi uma colega minha da faculdade, ela falou que tinha essa plataforma, né, o Odesk, que atualmente é a Upwork, e aí ela falou que ela fazia trabalho freela lá, que ela fazia tradução também, que não sei o que, e aí recomendou que eu fizesse um perfil nessa plataforma, eu fui lá e fiz, e aí comecei fazendo uns projetinhos pela Odesk, né, que agora é Upwork, e foi assim o meu começo. E aí eu lembro que em 2014, né, isso tudo assim, que eu comecei a fazer esses trabalhinhos foi em 2014. E aí eu lembro que em 2014 também tinha aquele site eHow. Vocês já ouviram falar do WikiHow? Então, o eHow era tipo um parente do WikiHow, que esse site tinha vários artigos sobre várias coisas. E aí, volta e meia, eles abriam seleção para tradutores. E aí, numa dessas, eu fui, me inscrevi, passei e trabalhei 2 meses nesse site. Podia escolher os artigos disponíveis, traduzia, alguém revisava, dava feedback e quando estava tudo certo, ele ia para publicação. Eu fiquei lá 2 meses porque eu trabalhava, né, CLT, eu estudava, então, e aí eles começaram a exigir mais coisas. Eu achei que era trabalho demais e eles pagavam $5 por artigo, se eu não me engano. Eles pagavam por PayPal, pagava rápido, pagava direitinho até. E aí eu decidi largar de mão porque não ia dar pra mim. E aí, ok. 2015 eu terminei a faculdade e ainda tava nessa, né, de fazer trabalhinho por plataforma freelancer, coisas assim. E aí, 2016, início de 2016, eu comecei a pós em tradução. E aí, em 2016 também, eu trabalhei nos Jogos Olímpicos da Rio 2016, né, que eu sou do Rio. Então, eu consegui uma vaga de intérprete, mas assim, o que eu fazia, inclusive tem vídeo sobre isso aqui no canal também. O que aconteceu é que essa empresa, que ela era subcontratada da Rio 2016, era a empresa da parte de energia, eles contrataram um gerente estrangeiro e que precisavam de um intérprete para esse gerente. E aí a recrutadora viu meu perfil no LinkedIn, entrou em contato comigo, e aí eu fiz entrevista e tal, fui admitida e basicamente o que eu fazia era acompanhar ele no dia a dia de trabalho, né, para ele poder se comunicar com as pessoas, passar tarefas, analisar tarefas, fazer algumas traduções para ele também, acompanhava ele em reunião, ajudava ele também com coisinhas básicas, também porque como ele ficou um tempo considerável no Brasil, ele precisou tirar CPF, carteira de trabalho, abrir conta em banco, então eu basicamente ajudava ele em tudo, né, eu era a boca e os ouvidos dele. E aí em 2016 eu tava fazendo a pós em tradução, só que aí um ano depois eu tava desempregada, porque esse trabalho das Olimpíadas ele era temporário, né? E aí em 2017 eu tava desempregada, e aí meu pai tava com alguns problemas e tal, então eu tive que trancar a pós, né? E esperar um momento assim que eu pudesse voltar a fazer a pós de novo. E aí isso só aconteceu no ano seguinte, no meados de 2018, né? Que aí meu pai já tinha falecido e tal, né? Então eu já também não... Eu tava trabalhando de novo, tava com um salário legal, e aí eu consegui voltar. E aí, assim, eu fiz a pós em tradução da língua inglesa pela Estácio, que dura mais ou menos aí quase 2 anos. Então chegou 2020, início de 2020, eu terminei a pós, e na época eu já tava desempregada de novo. E aí, né, a gente sabe que
veio a pandemia e virou o mundo de cabeça para baixo. Então, o que aconteceu, né? É muito engraçado, porque o meu planejamento era assim, era primeiro passar anos trabalhando como CLT numa outra área nada a ver, né? Geralmente eu trabalhava em área administrativa, eu era assistente administrativo, recepcionista bilíngue. Então, a ideia era trabalhar, sabe, em empregos assim. E aí, quando eu tivesse mais experiente, eu iria fazer a transição de carreira. Só que é aquilo, né, gente? O nosso planejamento é uma coisa e o planejamento da vida é outro. E aí, em pleno 2020, com a pandemia lá no auge, o que aconteceu? Eu comecei a trabalhar com tradução em tempo integral, eu fiz transição de carreira. Porque assim, chegou 2020, como a gente, teve o lockdown, mas ninguém na época sabia quando que ia acabar aquilo, né? Como é que ia ser e tal. Então eu continuei mandando currículo para vagas de emprego comuns, entendeu? Só que nesse meio tempo, muitas escolas de tradução, curso, sabe? Muita gente da área começou a dar oficina, palestra, workshop, um monte de coisa sobre tópicos de tradução e essas coisas eram grátis. Então eu passei assim a pandemia fazendo esses cursinhos, esses workshops, entendeu? Aprendendo mais ali, me qualificando de certa forma para trabalhar com tradução. Porque era o que tinha, assim, era o que na minha visão tinha na época. Só que ainda assim eu comecei fazendo isso e eu não estava planejando trabalhar com tradução naquele momento. E aí nesse meio tempo também eu comecei a ajudar, né, colegas tradutores que estavam trabalhando, precisavam de uma ajuda e me indicava para um trabalho aqui, me indicava para um trabalho ali, né? E também eu, mais ou menos em maio de 2020, eu comecei a ser contactada pelas primeiras agências, porque, né, pra quem não sabe, eu sou tradutora de russo-português. E tem uma coisa que, assim, russo-português é um par de idiomas considerado raro. Então, um par de idiomas considerado raro, nem sempre você... às vezes acontece dos clientes virem até você, seja por indicação ou porque achou o seu perfil num site de profissionais de tradução. Então, isso aconteceu comigo. Eu consegui minha primeira agência em maio de 2020, era uma agência russa que tinha essa demanda de tradução russo-português. Eu lembro que eu fiz até um teste, mas passei, sabe? Foi tudo assim, comecei a trabalhar para eles, foram o meu primeiro cliente de tradução. E aí veio eles, aí meses depois veio mais uma agência, depois veio outra. E aí eu fui começando a fazer trabalhar mesmo com tradução e fui começando a ganhar um dinheiro. E aí chegou um certo ponto, né, eu conversando com a minha família, com a minha mãe, que a gente estava vendo que assim, eu não estava conseguindo trabalho CLT, né, eu me candidatava lá para ser assistente administrativa, recepcionista, um monte de coisa, não dava retorno. E eu já estava trabalhando com tradução, eu já estava conseguindo ganhar um dinheiro, pelo menos ali o suficiente para pagar as contas. Então, quer saber? Eu vou seguir nisso aqui. E aí foi isso. Foi isso, o momento que eu decidi, aí eu comecei a pesquisar mais sobre prospecção, né, perfil no LinkedIn, deixar o negócio todo bonitinho, todo profissional, para justamente atrair mais clientes. E assim, eu tive uns momentos de sorte, eu vou chamar momentos de sorte, porque, né, no início da carreira, assim, eu tive a oportunidade de trabalhar nos projetos legais que pagavam bem, que eram projetos com volume considerável, e isso ajudou muito no início. E também, logo no final de 2020, teve uma agência de tradução que ela estava procurando um tradutor in-house, ou seja, tradutor para trabalhar com ela ali dentro da agência. E aí eu lembro que eu fui, fiz o processo seletivo, mandei currículo, mandei o teste, só que aí eles ficaram um tempão sem retornar. E aí eles foram retornar, tipo, eu acho que eu fiz o teste mais ou menos em outubro, início de novembro, eles só foram retornar no final de março. Mas eu vou voltar nesse ponto. Então, assim, no início eu tive, né, consegui, tava dando tudo certo, mas é claro que nem sempre tudo foram flores. Chegou no final de 2020, início de 2021, eu tava assim, numa coisa que parecia num buraco, sabe?
porque eu tinha muito pouco cliente, então tinha mês que eu nem conseguia ganhar o suficiente para pagar as contas. A sorte, assim, é que eu sempre tive reserva de emergência. E assim, por mais que eu mandasse currículo, sabe, me candidatasse ali a projetos que estavam precisando de tradutor, não recebia resposta nenhuma, ou às vezes recebia e falavam, a gente vai guardar o seu currículo na nossa base, faz esse teste aqui, mas aí às vezes não voltava com a correção do teste, às vezes não passava, ou às vezes, tipo, passava, mas nunca mandavam nada. Então foram assim, mais ou menos aí de novembro, dezembro de 2020 até abril de 2021, foi um negócio assim, foi uma seca. Só de vez, sei lá, ter o quê? Uns 3 clientes naquela época. E pra quem trabalha com isso sabe que 3 clientes não dá, né, gente? Então teve mês assim que eu não faturava nem o salário mínimo, entendeu? Só que aí chegou abril de 2021, eu comecei a trabalhar interna para essa agência, né, do processo seletivo, e a minha captação começou a dar resultado, comecei a trabalhar para várias agências ao mesmo tempo e foi aí mesmo que eu deslanchei, entendeu? E aí foi isso, né? Hoje, assim, não é que hoje, 4 anos depois, não é que as coisas sejam fáceis, elas não são, né? Quem trabalha autônomo sabe muito bem a luta que você tem que estar sempre correndo atrás de novos clientes, você tem que estar sempre correndo atrás do seu, você tem que estar sempre correndo atrás de trabalho, você não pode ficar parado. Você tem que estar sempre se qualificando, se divulgando, né? Porque senão um deslize que você dá, os seus esforços, né? Não é que você vai voltar a estaca zero, né? Mas as coisas ficam difíceis, né? Mas assim, hoje em dia eu tô realmente há 4 anos vivendo de tradução, né? Eu pago minhas contas, não passo aperto. Claro que tenho reserva, né? Porque a gente nunca sabe. Tem aqueles períodos que a gente tem menos trabalho, né? Tem aqueles períodos que a gente tem mais. Mas assim, essa é a minha história, entendeu? Nem sempre é fácil, às vezes é desanimador, né? Ainda mais quando você sai ali de um mês que bombou e você entra num mês e as coisas estão assim super devagar, você começa a repensar toda a sua vida. Ainda mais agora com essa questão da inteligência artificial, né? Mas é aquilo, é um dia de cada vez. E hoje em dia, né, eu tô trabalhando com tradução, tô firme e forte. Esse ano eu abri meu CNPJ, esse ano eu adquiri novas habilidades, agora eu também sei fazer closed caption. Nem sempre é fácil, tem dias que são muito ruins, tem dias que são maravilhosos, mas é isso, né? Essa foi o meu começo, né? Eu diria que o meu começo não foi muito assim elegante, né? Porque trabalhando em plataforma freelancer, e plataforma freelancer não é o melhor lugar de se trabalhar, porque geralmente as condições de trabalho não são boas, as tarifas também não são boas, são muito baixas, né? Ou trabalhando assim, quarteirizada, né? Porque outros profissionais terceirizavam o serviço deles pra mim, eu ia lá e fazia. Já cheguei a um ponto que eu posso me permitir não trabalhar por certas tarifas, porque, né? Realmente também no início, quando eu comecei a trabalhar, eu ganhava pouco, né? Eu tinha que me contentar com tarifas mais baixas, hoje em dia não é mais o caso. Então, assim, foram muitos anos, né, ali nos bastidores, olhando tudo assim, esperando a minha vez de entrar no palco, né? E quando eu finalmente entrei, nem sempre foi fácil, né? Nem sempre foram as melhores condições, nem sempre foram os melhores clientes, as melhores tarifas, mas pelo menos assim, 4 anos depois eu fico feliz que as coisas têm dado certo pra mim, entendeu? É uma profissão que eu amo, eu gosto muito de trabalhar com tradução, eu pretendo continuar fazendo isso por muito tempo. É uma profissão que me dá um retorno financeiro suficiente para ter uma vida decente, para dar uma vida boa para minha família. Essas foram as poliglotices de hoje. Eu vou ficar devendo a placa para vocês, porque a placa se perdeu na mudança. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo, curtam, comentem, compartilhem, contem para suas amizades. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. E se você quiser ficar por dentro de tudo que acontece por aqui, ativa o sininho para ativar as notificações. Até a próxima. Tchau, tchau.